Dons espirituais. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 14, a partir do versículo 20, diz: Irmãos, não sejais meninos no juízo, mas na malícia sim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, mulheres amadurecidas, pessoas amadurecidas. Paulo estava falando aqui sobre a infantilidade em se lidar com os dons espirituais. E quando falamos dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo, nós precisamos tomar muito cuidado, porque esses dons não são dons da igreja. Eles não são dons dos teólogos, eles não são dons dos pastores, dos mestres. Eles são dons do Espírito Santo, tem um dono. E quando nós falamos desse dono, e diga-se de passagem, é um dono mais do que especial, é um dono supremo, é um dono santo, 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 é um dono que o seu espírito é denominado de santo. A gente precisa tomar muito cuidado, porque há algumas recomendações na Bíblia, e dentre elas está lá que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão para essa vida. Então, quando eu me refiro a dons, eu tenho que tomar muito cuidado. Quando eu me refiro a dons bíblicos, mais cuidado ainda. Mas quando eu me refiro a dons do Espírito Santo, eu tenho que ter cuidado e temor. Temor. Porque a Bíblia diz que não haverá perdão para aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. É melhor dizer, não sei, não compreendo, ainda não assimilei essas coisas, preciso investigar mais, do que fazermos afirmações frias, cruéis e afirmações que entristecem o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia está falando que quanto aos dons, não é para ser infantil, para ser criancinha, para ser imaturo no juízo. A gente precisa, de fato, procurar entender aquilo que os dons nos transmitem. Quais são as finalidades dos dons? E qual a intencionalidade do dono dos dons em nos conceder dons? A Bíblia diz que quando ele subiu, ele concedeu dons aos homens. Mas esses dons continuam sendo deles. Nós somos apenas utilizadores, nós somos apenas aqueles beneficiários que receberam algo da parte do Senhor. Por isso que quando as pessoas se referem a dons, vou falar um pouco aqui sobre a questão dos dons de línguas, depois discorreremos em outras aulas sobre outros dons. Mas a Bíblia já está nos alertando, não seja criança, não seja infantil. Às vezes as pessoas vão para a rede social fazendo zombaria, colocam piadas em nome do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre chocarrices. Chocarrice faz parte de uma das obras da carne. Isso não é obra do Espírito, da vida do crente. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. A gente não pode brincar com dons que são santos, que vêm de um ser santo, que vem do nosso Deus, que é santo, santo, santo. Então nunca brinque com os dons de Deus. Não fique falando em línguas aleatoriamente, contando piadas em línguas, orando, né, como se fosse engraçado essas coisas, ou tecendo comentários como se isso fosse uma propriedade sua, minha. Não é. Cuidado, o dono é santo. A Bíblia diz que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será passível de uma condenação, ao ponto que nós encontramos essa triste expressão na Bíblia, que não haverá perdão. Ah, pastor, mas isso se refere às pessoas que, em outro contexto, e as pessoas tentam explicar isso. Não, blasfemar na Bíblia, exatamente, se você for no grego, é falar mal. Você não vai achar outro significado para essa palavra lá, não. Falar mal. Então, cuidado quando você fala daquilo que é santo, daquilo que pertence ao Espírito Santo. A Bíblia está nos alertando.
Não sede infantil. Não sede infantil. Outra recomendação que a Bíblia nos dá, a respeito dos dons espirituais, irmãos, quero que não sejais ignorantes. Ignorantes. A ignorância é outro problema ao se tratar dos dons espirituais. Então nós devemos ter temor e buscarmos de Deus o entendimento, a inspiração dele para falarmos aquilo que é propriedade peculiar do seu Espírito, dele próprio. É interessante, vamos falar um pouquinho dos dons. Como eu falei, as outras aulas falaremos mais. Mas a Bíblia fala, pelo mesmo Espírito é concedido vários dons. Nós sabemos que temos vários dons. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 12, versículo 7, a manifestação do Espírito Santo é visada a cada um, tendo como finalidade um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele não tem interesse em compartilhar, em derramar, em nos deixar usufruir o seu dom como se fosse algo próprio nosso. Não. Ele dá para uma finalidade específica. Ele dá para um propósito que ele tem. Qual o propósito que ele tem? Temos que falar para o Senhor. Senhor, como que o Senhor quer que eu utilize esse dom? Ele é teu. Eu sou apenas um instrumento, uma instrumentalidade, um vaso nas mãos do nosso Criador, não é isso? Então ela é visado como uma finalidade específica. Os dons têm finalidade específica, para um objetivo. E esse objetivo não é particular, esse objetivo não é de interesses agora pessoais, né, que viraram, eu preciso de uma profecia para isso na minha vida. Se eu compro isso, se eu não compro. Eu tenho que buscar a Deus para eu ter um discernimento, se eu compro esse micro-ondas, eu não compro, se eu compro essa televisão ou não compro. E aí os dons de Deus estão sendo banalizados, tratados com infantilidade. Os dons de Deus visam um propósito específico. E quais os propósitos específicos? O propósito de Deus. O que Deus quer com isso? Edificar, consolar e exortar a igreja. Essas são as finalidades até específicas dos dons, do dom de profecia, mas se aplica também aos outros dons. Deus compartilhou dons para edificação, para consolação e para exortação da sua igreja. Estas são finalidades dos dons, não somente de profecias, mas dos demais dons. Então, sobre os dons de línguas, a Bíblia fala que se entrar um indouto, um descrente na igreja, no templo, no nosso momento de espiritualidade e ouvir ali várias pessoas falando em outras línguas, ele vai dizer, esse povo é doido, esse povo é doido. Mas a Bíblia diz, havendo interpretação, que é um outro dom que necessariamente não tem que vir acoplado, não é bônus, você tem o de línguas, aí você vem com bônus do dom de interpretação. Não, uma pessoa pode ter o dom de línguas, porque Deus concedeu a ela aquele dom de línguas. A outra pode ter tão somente o dom de interpretação das línguas. Então isso aqui não é aquela coisa que vem acoplada. E aí a pessoa fala, não, que eu vou pedir um dom a Deus, eu já vou pedir logo um combo, né? Dom de profecia, língua e interpretação. Irmãos, não sejamos ignorantes. A Bíblia fala que quanto aos dons espirituais, não pode ser criança. Então, não podemos ser infantis nos dons espirituais. Ainda a Bíblia diz, então pastor, se a pessoa está orando na igreja, ele não deve então orar em línguas. Não estou dizendo isso. Até porque, como que haverão interpretações de línguas se não houver alguém que fale as línguas da parte de Deus? Imagine se o irmão ele tem somente o dom de línguas recebido pelo Senhor. Então imagina como que ele vai transmitir isso. Ele precisa falar em línguas. E ele precisa falar aonde? Aonde há pessoas que possam ter recebido o dom da interpretação de línguas. Isso é lógico. Então aonde ele fala em línguas? Ele vai permanecer calado? Não, ele fala à igreja. E ele não somente fala, porque a Bíblia fala orar em outras línguas. O dom de línguas é uma oração. Ele é mais do que uma oração, ele é uma intercessão. Então, se alguém interpreta o dom de línguas
como se fosse abençoe aquele irmão, alcança aquela vida nesta hora. Se a pessoa interpreta dessa forma, não está errado, porque o dom de línguas, ele é uma oração. Ele é uma oração. Por isso que a Bíblia diz, se entrar um descrente, se tiver todos falando em outras línguas, vai ficar esquisito. Até a Bíblia fala que até as profecias, não pode profetizar todo mundo junto. Primeiro profetiza 1, 2, o máximo 3. E aí sim, segue uma ordem do culto. Imagina um ambiente onde tem 30 pessoas falando em línguas, onde tem 200 pessoas falando em línguas, onde tem 1000 pessoas falando em outras línguas. Vai ser difícil para entender aquilo, não é verdade? Então, essa manifestação nós vamos controlar até que Deus manifeste também um intérprete, seja por meio da minha própria vida, eu posso ter o dom de línguas e o dom de interpretar. Então, é interessante isso, porque a Bíblia nos coloca claramente e fala assim, não proibais falar em outras línguas. É exatamente nesse contexto. Então, qual o tempo que uma pessoa pode, até quantas pessoas, até que tempo a pessoa pode falar em línguas aleatoriamente? A Bíblia diz, fala, em primeiro lugar, se não há intérprete, ora você e Deus, porque é uma oração, dom de línguas. Então, o que você faz? Ora mais baixo. O Espírito Santo, ele não é como ensinam os espíritas, né? Que você vai baixar o espírito e você vai sumir a sua personalidade, o espírito agora fala para você, você não existe mais, é só o espírito ali, e aí você muda a voz, muda as coisas, e as pessoas encaram o Espírito Santo como se fosse um outro tipo de espírito. Não, o Espírito Santo é respeitador, respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita, né, os nossos sentimentos, ele não muda o nosso jeito de ser no sentido de personalidade. Você não tem que orar em línguas igual fulano ora para que você seja mais espiritual. Não, talvez sua voz é grave, a outra é aguda. Vai orar daquela forma, você mudar a voz. Não? O Espírito Santo, ele respeita as nossas individualidades e ele é poderoso para fazer com que a sua palavra perdure, ou a transmissão dos seus dons sejam transcendentes ao ponto de que, né, o homem desapareça e que apareça somente a sua presença. Então a Bíblia fala, quanto aos dons e línguas, está aqui em 1 Coríntios capítulo 14, fala assim, não pode ser que ninguém proíba o outro falar em línguas, não pode ser proibido. Então, voltando à pergunta, até que tempo, até quantas pessoas, até que se levante o intérprete. Se não se levantar, o irmão depois de um certo tempo ali, que curto, ele vai analisar, não tem um intérprete aqui, então eu oro somente a Deus, a não ser que Deus me dê a interpretação. Mas, por outro lado, a gente não pode chegar também na igreja e falar, olha, vocês não podem falar em línguas, porque se eles não falarem línguas, e aqueles que não têm um dom de interpretação de línguas, como haverão interpretações de línguas? Não podemos colocar isso de uma forma como se fosse uma regra absoluta. Agora, o que acontece? Às vezes, as pessoas falam em línguas, em Atos dos Apóstolos. E é muito questionado isso, né? E às vezes a gente vê na internet, isso entristece o coração da gente, porque eu acho que primeiramente já entristeceu a Deus. As pessoas, eu não creio no dom de línguas, porque lá em Atos dos Apóstolos, cada um falava na língua da sua própria nacionalidade. Hoje os dons de línguas estão nos livros, nas academias. Estude francês, que saberás francês, estude espanhol, que saberás falar daquela forma, o mandarim, o inglês, e aí as pessoas querem achar que os dons de línguas são dons humanos. A Bíblia fala dons do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre línguas de fogo. A Bíblia fala sobre, ainda que eu falasse a linguagem dos anjos, o que pode ser também uma forma de comunicação que Deus concede aos anjos. Então nós vemos que, de alguma forma, os dons, eles vêm do Senhor. Então o que acontece? Na época dos Atos dos Apóstolos ali, quando eles se reuniam no Pentecostes, que era a festa das colheitas, estavam várias nações reunidas e aprove Deus derramar ali o seu Espírito de uma forma especial, ao ponto que aquelas pessoas que estavam ali eram reconhecidas aquilo que eles falavam. Um irmão que não tinha o idioma de outra nacionalidade orava em idioma de outra nacionalidade. Aquela foi uma manifestação do Espírito Santo para alcançar as nações. Deus manifestou daquela forma.
dando aos seus servos línguas humanas também, de conhecimento humano, mas eram línguas vindas de Deus, para que fosse testificada as grandezas de Deus, que é outra finalidade dos dons, testemunhar as grandezas e a glória de Deus, não a glória dos homens. Deus manifestou daquela forma, mas ele pode manifestar de outras formas. Nós não podemos limitar o Espírito Santo. E não podemos também mistificar isso, porque em outras passagens também foram derramados dons de línguas, e não diz que eles interpretaram, pessoas de outras nações interpretaram o que eles estavam falando. Então o dom de línguas, ele pode ser uma manifestação que Deus traz um conhecimento de uma linguagem humana, como ele pode ser uma língua que a pessoa nunca viu na sua vida. E às vezes as pessoas pecam porque, olha, ele falou isso em línguas. Então por que ele falou duas palavras em línguas e repetiu aquela palavra, e aí aquela pessoa agora repetiu um livro? Ele fala duas palavras e repete um livro. Que tradução é essa que é de um livro? O cara está falando só duas palavras. Eu não creio nos dons de língua por causa disso. Pecou contra o Espírito Santo, precisa tomar cuidado para não blasfemar, porque está na Bíblia claramente que os dons de Deus são derramados. E a promessa era para as pessoas daquela época, Atos capítulo 2, releia, você que não acredita ainda, e vá lá ver que os dons de Deus são para todos quantos creem, se referindo àquelas manifestações, se referindo às gerações vindouras. Então, isso está na Bíblia e não pode ser tirado por nenhum teólogo, por nenhum intérprete. Está ali. É uma promessa para as gerações futuras. Atos capítulo 2, a partir do versículo 30, vai lendo com atenção. Você vai ver o que acontece ali. A partir desses versículos, você vai vendo sobre os dons de Deus eram manifestos e como que fluiu isso na vida da igreja. Então, voltando à questão dos dons. Aí a pessoa fala duas palavras em uma língua, que é uma língua concedida pelo Espírito Santo, e ele ora e fala muitas coisas, e a pessoa diz, mas ela está falando duas palavras em língua e está falando 1 milhão em português. Por que ele está traduzindo só duas? Tinha que traduzir 1 milhão de palavras. Olha, às vezes a pessoa está orando uma palavra. Já vi pessoas, já tive experiência, a pessoa orar uma palavra em uma língua que ele não conhecia. Uma palavra. E aí, o que ele está fazendo depois pode não ser necessariamente uma interpretação. Ele é visitado pelo Espírito Santo na manifestação daquele dom, ele possui aquele dom concedido pelo Espírito Santo, mas ele pode estar orando outras coisas. O que impede da pessoa falar uma palavra, falar duas palavras, falar três palavras, falar uma frase e também orar? O que impede? Está proibido de orar quando fala em língua? Não, a Bíblia, pelo contrário, fala, ore para que você possa discernir e trazer entendimento daquelas palavras aos demais. Se você não tem esse dom da interpretação, aí sim permaneça calado, somente orando para você. Mas se aquele é um dom que pode ser comunicado, então busca a interpretação. Talvez Deus pode te dar a interpretação e outros podem se levantar para interpretar aquilo que você está falando. Mas necessariamente aquilo não é uma tradução, aquilo é uma manifestação. Então a manifestação, visando a glória de Deus, ele faz como ele quer. 1 ano para o Senhor é como 1000 dias, e 1000 dias ele faz, né? Em 1000 dias ele faz em fração de segundos, se ele quiser. Ele transforma tudo no poder da sua palavra, porque ele é poderoso e santo. Então isso indifere. E às vezes as pessoas pecam exatamente isso. Olha, está interpretando as línguas, olha que absurdo, fala uma frase, interpreta um livro. Ele não está interpretando, às vezes ele está orando. Às vezes são as palavras que Deus deu a ele. Tem pessoas que falam um dom de língua, ele fala aquela manifestação a vida toda daquela forma. Você visita o irmão daí 20 anos e está orando aquela mesma frase. É o que Deus deu para ele. Não toque nisso. Isso é santo, isso é sagrado, isso é imaculado, isso não vem daquele irmão, vem da parte do Senhor. Então Deus concedeu a ele, seja 2 palavras, seja 3 palavras. Eu já orei em línguas que eu não conhecia, mas eu já orei em línguas que eu entendia que aquelas línguas eram línguas humanas. Como? Sendo que eu nunca estudei daquelas línguas, não entrei numa academia para estudar. Vem da parte do Senhor, ele concede a cada um da forma que ele quiser
conceder. Então, sobre os dons de línguas, não seja infantil, não seja criança, não seja imaturo. A gente não vai interpretar algo que é espiritual. Não tem interpretação para isso, a não ser que o próprio Espírito nos dê essa interpretação. Então não importa se o irmão fala uma língua, se a irmã fala duas frases, não importa isso. O que importa é a manifestação. E às vezes aquela manifestação não é nem a evidencialização da língua em si. Aquilo às vezes é um externar do irmão, da pessoa que está vivendo aquele momento espiritual, aquela manifestação espiritual e aquela manifestação dos dons, às vezes é uma expressão dele diante dos dons. Deus pode interpretar, dar interpretação por meio dele, Deus pode dar por meio de outros, e às vezes, como a própria Bíblia diz, ora então você a Deus. Às vezes é algo que você se contém e ora ao Senhor, porque você está expressando aquilo, mas você pode se conter, você não precisa ir para o meio das pessoas e começar a orar em línguas, porque aquele sentimento é um sentimento que você sente bem, é um sentimento que traz paz, traz gozo, traz alegria, e você quer sair ali aleatoriamente. Não. Então, às vezes, há manifestações de línguas no meio da igreja, e as pessoas julgam erradamente aquele que está utilizando a língua e julgam o dono daquele que derramou os dons sobre a vida da pessoa. Cuidado. Os dons de Deus são dados pelo próprio Deus. Então, quando falamos de dons de línguas, a Bíblia diz que não pode ser proibido. Não pode ser proibido. Desde que haja interpretação. Mas quando vai haver interpretação? Ora, se já tem um tempo ali no culto que o irmãozinho está falando em línguas, é melhor que ele se cale, porque não teve interpretação. Então essa língua não é para ser falada para a igreja. Eu já vi pessoas que foram pregar e ninguém entendeu nada, porque 90% falou em línguas, não teve interpretação, e a gente até queria uma interpretação, mas não tinha. Então aquele irmão deveria falar para ele, se não há interpretação, ou se houve uma breve manifestação, e não houve a interpretação dada por Deus, aquelas línguas, que ele se cale ou ore somente ao Senhor quanto àquilo. Por isso a gente também não pode fazer dos dons espirituais. Eu lembro de uma pessoa que ensinava os outros a receberem os dons espirituais. E aí a pessoa dizia, olha, repita comigo, balá, 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 até você enrolar a língua. Peraí, bala, balá, as pessoas têm que ter respeito com essas questões, como nós já falamos. O dom de língua ele não é transmissível. Já vi gente orando por outro e falando, olha, agora você vai repetir o que eu repito, fala dessa forma. E aí a pessoa acha que aquilo como se fosse uma transfusão de dons. Não, os dons são concedidos pelo Espírito Santo, visando um fim proveitoso, ok? Hoje nós vamos ficar aqui com os dons, uma visão panorâmica e mais especificamente dons específicos sobre línguas e interpretação de línguas. Depois falamos sobre outros dons.